Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Hoje, lendo e estudando juntos os versículos 24 ao 35. Vamos ler juntos a bendita palavra de Deus. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para com os outros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Após os discípulos de João terem se retirado da presença de Jesus, Jesus resolve destacar, ressaltar a importância a importância pivotal de João no ministério de Jesus. Afinal, João foi o seu precursor. João foi aquele que preparou o caminho, como nos diz lá o texto de Isaías 40. E então, Jesus faz uma série de perguntas aqui, que segundo o estudioso que eu tenho lido para as nossas lições aqui, Thomas Nelson, essas perguntas são feitas para chamar a atenção para João, fazendo com que o povo prestasse atenção em quem João era. Jesus faz uma série de perguntas. Que saístes a ver no deserto? Ele pergunta assim porque era no deserto que João ficava. Era ao deserto que as pessoas iam, se retiravam para encontrar João e para ouvirem as suas mensagens e serem por ele batizados. Então, que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Algo insignificante? Será que é isso que Jesus está querendo dizer aqui? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Certamente não. Jesus ainda completa: os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Nós sabemos que as vestes de João eram vestes simples. Ele se vestia com pele de animais, era a vestimenta oficial, digamos assim, do profeta. E ele comia gafanhotos, mel silvestre. João tinha uma forma de vida muito, muito simples. Então, certamente João não chamaria a atenção pela sua aparência e não chamaria a atenção pelas suas vestimentas. Mas aí Jesus faz então uma outra pergunta: Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, e eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus agora responde e fala da verdadeira identidade de João, citando o texto do Velho Testamento que faz também referência direta a ele.
Jesus, por vezes, e nós temos isso em outros evangelhos, afirmou que João Batista seria aquele Elias que foi profetizado no final de Malaquias capítulo 4. E esse texto que é aqui citado por Jesus também é de Malaquias 3:1. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. É interessante que a palavra Malaquias, o nome Malaquias, significa meu mensageiro em hebraico. E aqui Jesus estava dizendo que o meu mensageiro era João Batista. Ele está dizendo aqui que João cumpriu com essa profecia e também cumpriu com a profecia de Malaquias capítulo 4 acerca do Elias que viria. João era uma pessoa especial. João era um enviado especial de Deus, um servo valoroso, e Jesus estava aqui chamando a atenção para isso. Verso 28 continua dizendo: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ele foi o último grande profeta do tempo do Velho Testamento. Jesus certamente veio para fazer a transição oficial, digamos assim, entre o tempo do Velho e do Novo Testamento, fechando um ciclo que João estava terminando e abrindo um outro. Por isso nós temos esse versículo aqui: eu vos digo que entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João, porque ninguém houve que fosse maior que ele como profeta. Ele foi o último grande profeta do Velho Testamento, ou melhor, do tempo do Velho Testamento, nos moldes do Velho Testamento, embora nós já estejamos aqui no tempo do Novo Testamento. O que nós queremos dizer aqui é que João fez um ministério à moda dos antigos profetas, e ele mesmo considerado profeta pelo próprio Jesus. Mas Jesus ainda disse o seguinte: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Isso porque João não chegou a ver a glória de Jesus. Ele testemunhou a presença de Jesus, viu Jesus, batizou Jesus, mas ele não chegou a testemunhar a cruz, não testemunhou a ressurreição, ou seja, o ápice, o auge do próprio ministério, da vinda de Jesus, João não viu. Por isso ele diz que ele é o menor no reino de Deus, porque o reino de Deus ainda estava começando, engatinhando, e por isso João era o menor no reino. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João, mas os fariseus e os intérpretes da lei o rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Jesus continua aqui fazendo um contraste entre aqueles que reconheceram o ministério de João e a justiça de Deus revelada por ele, e sendo eles publicanos, ou seja, aqueles que não eram judeus, aqueles que em tese não eram pessoas que buscavam a Deus, mas estavam reconhecendo em João a justiça de Deus e estavam dando crédito à pregação de João e estavam sendo por ele batizados. Mas aqueles que deveriam ouvir, os fariseus e os intérpretes da lei, rejeitaram e não foram batizados por João. Jesus faz um contraste aqui entre a atitude do povo em geral, especialmente aqueles que até mesmo eram discriminados pelos judeus como pessoas que sequer eram dignas de ouvir falar de Deus, os publicanos, os cobradores de impostos aqui, e os fariseus que detinham o poder de interpretar a lei, mas no entanto não reconheceram o ministério de João. Verso 31 traz então o restante dessa comparação. A que, pois, compararei os homens da presente geração? E aqui são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Jesus usa aqui a figura de crianças brincando na praça, fazendo um joguinho, fazendo uma brincadeira, mas chama a atenção para o fato de que, na verdade, esse povo, esses intérpretes da lei, esses fariseus, esses aqui que eram povo de Deus, na verdade se revelaram como pessoas que
que não se satisfaziam com nada. Nada estava bom para eles. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que reclama de tudo? Você conhece alguém que nunca está satisfeito com nada que recebe, com nada que tem? Nunca está satisfeito com as coisas que acontecem? Sempre tem uma reclamação? Jesus compara esses aqui a pessoas assim. Verso 33 nos diz: pois veio João Batista não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Agora veja a atitude de Jesus. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Ou seja, nem João, que veio nos moldes de um profeta antigo, que se resguardou, que não se misturava com as pessoas, que não bebia vinho, que não comia pão com as pessoas, ou seja, ele se guardava e eles então diziam, esse aí tem demônio. Mas Jesus fazendo justamente o contrário, se misturando com o povo e bebendo com eles e comendo com eles, sendo amigo deles, e então é acusado de ser amigo de publicanos e de pecadores. Esse povo não estava satisfeito com nada. E o Thomas Nelson diz o seguinte: haverá aqueles que receberão a sabedoria de Deus e as suas bênçãos, mas certamente haverá aqueles que rejeitarão o Senhor, porque nada lhes satisfaz. Nós vamos continuar esse estudo, ou o estudo do próximo trecho, no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.